Fala, turminha, show de bola com vocês? Tudo beleza? Tudo na paz? Toca então. Seja bem-vindo ao projeto, ao canal Quem Pergunta Enriquece, tá bom? Você aqui é muito bem-vindo, muito prazer, me chamo Ivan e você está no canal Quem Pergunta Enriquece. Eu estou muito feliz pela sua vida, pela sua atenção nesse momento. Aproveite, esse é um canal 100% focado no desenvolvimento humano, no desenvolvimento das pessoas e na educação financeira. Aqui você vai aprender sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre os códigos mais poderosos da sabedoria e da riqueza. Juntos nós vamos descobrir o poder e a possibilidade das perguntas, porque eu acredito que fazer perguntas pode transformar a nossa, a minha, a sua vida, tá bom? Quer descobrir como? Vem comigo que você já vai descobrir. Bom, o objetivo desse projeto, desse canal é enriquecer através das perguntas, tá bom? Por quê? Porque eu quero inspirar e ensinar as pessoas como acessar os códigos da riqueza através das perguntas. O que é que eu estou fazendo nesse projeto? Eu estou lendo, assistindo, analisando, criticando, perguntando sobre livros, músicas, filmes, revistas e artigos que contenham os códigos da sabedoria e da riqueza, tá bom? Como é que eu estou conduzindo esse projeto? Através da melhor e maior ferramenta, que é as perguntas, fazendo perguntas. Se você tem alguma dúvida, acessa aí Provérbios capítulo 18, versículo 17, você vai entender. Ou se você é um pouco mais filosófico, você pode ler Platão, A República, né? E também estamos utilizando a metodologia 3A, aprender, aplicar, aperfeiçoar, fazer, corrigir, melhorar. Onde é que eu estou fazendo isso? Em casa, na rua, no trabalho, qualquer lugar onde eu possa ler, executar, gravar e compartilhar com vocês. Quando que eu vou fazer isso? 2 vezes por semana, às terças e às quinta-feiras. Mas se inscreva no canal, acione o sininho aí, já deixa seu like para que quando a gente publicar um vídeo novo aí você ser notificado, tá bom? Tem semana que eu faço 3 dias, 4 dias, depende da semana. Fechou? Quanto isso vai nos custar? Apenas tempo, tá bom? Bom, esse aqui é o preço do nosso projeto, tempo. Só dedicação de tempo. Fechou? Porque o nome do projeto do canal chama-se Quem Pergunta Enriquece, porque a pergunta é uma ferramenta poderosa. Através das perguntas a gente consegue acessar a verdade sobre tudo, aumentar o nível de consciência das coisas, a clareza, esclarecer dúvidas, aprender e ensinar. Um grande exemplo disso são as crianças que aprendem perguntando. Também a gente resolve problemas, encontra soluções inteligentes e estratégicas, economiza tempo, esforço e dinheiro, porque através das perguntas a gente vai diretamente na causa raiz dos problemas e elimina, resolve. Aumenta a conexão com as pessoas, porque isso te torna interessante, e a escuta ativa, a atenção seletiva, a atenção dedicada, tá bom? Porque sempre quando você usar essas perguntas que são poderosas, o que, quando, quem, onde, como, por que e para quem, isso fará com que você preste atenção e acione a escuta ativa para você prestar atenção na resposta da pessoa, porque a sua próxima pergunta virá da resposta dessa pessoa. Fechou? Então vamos lá. A gente está lendo o livro Quem Pensa Enriquece, tá bom? A gente está lendo o livro Quem Pensa Enriquece. A gente já leu o capítulo 1, Segredo do Sucesso. A gente já leu o capítulo 2, Pensamentos são Coisas. A gente já leu capítulo 3, que fala sobre o desejo. Também já lemos o capítulo 4, que fala fé em sua capacidade. Já lemos o capítulo 5, sobre autossugestão. Já lemos o capítulo 6, Conhecimento Especializado. Já lemos o capítulo 7, Imaginação. E estamos lendo o capítulo 8, Planejamento Organizado.
a cristalização do desejo em ação. Esse é o nosso mapa mental. Nós estamos na metade do livro, que o livro contém 16 capítulos e nós estamos no capítulo 8, tá bom? Se você quer ver como foi a leitura dos outros capítulos, é só você acessar aí a playlist com o nome do livro, que é Quem Pensa Enriquece. Fechou? Então vamos lá. A gente está lendo aqui o livro online. Eu vou lendo aqui e vocês vão acompanhando. Fechou? Recorrendo à imaginação criativa. O planeta onde você vive, você mesmo e todas as outras coisas materiais são resultado de mudança evolutiva, por meio da qual fragmentos de matéria foram organizados e arranjados em ordem. Até a ciência foi capaz de determinar todo o universo consiste apenas de 4 coisas: tempo, espaço, matéria e energia. Mais do que isso, e essa afirmação é de incrível importância, essa Terra, cada uma das bilhões de células individuais de seu corpo e todas as partículas subatômicas de matéria começaram com uma forma intangível de energia. Pela combinação de energia e matéria foi criado tudo o que é perceptível, da maior estrela do céu até inclusive o próprio homem. Desejo é um impulso de pensamento. Impulsos de pensamento são formas de energia. Então ele vai dizer aqui, pessoal, super importante, né? O pensamento é energia, são impulsos de energia. Quando você... Vou colocar aqui. A gente vai construindo aqui, ó, a gente vai construir nosso mapa mental aqui, né? A gente vai construir nosso mapa mental. Pensamentos são impulsos de energia. Pensamentos são impulsos de energia. Pensamentos são energias. O desejo é um impulso de pensamento. Impulsos de pensamento são formas de energia. Quando você começa o processo de adquirir dinheiro usando o impulso de pensamento do desejo, está recrutando para o seu serviço a mesma coisa que a natureza usou ao criar a Terra, bem como toda forma material no universo, incluindo seu corpo e seu cérebro, onde operam os impulsos de pensamento. Comentário: embora recentes avanços da física, teorias de calibre, teoria das cordas, teoria das membranas e outras tenham ampliado nossa compreensão sobre matéria e energia, a descrição anterior de Hill permanece de acordo com a ciência moderna. As teorias mais recentes são variações e refinamento do conceito básico de que tudo no universo é tempo, espaço, matéria ou energia, e como Einstein afirmou, energia e matéria são na verdade formas diferentes da mesma coisa. Energia e matéria são formas diferentes da mesma coisa. Como diz Hill, tudo, das estrelas ao sistema solar, da Terra a você, seu cérebro e aquela pequena faísca chamada de pensamento são a mesma coisa. É como quando uma toalha de mesa estendida há dobras e saliências do tecido que são diferentes uma das outras, mas ainda são todas a mesma toalha de mesa. Como as dobras e saliências na toalha de mesa, energia e matéria são a mesma coisa em formas diferentes. Portanto, você, matéria, seus pensamentos, energia, todas as outras pessoas, matéria, e seus pensamentos, energia, e todas as outras coisas, matérias, não só estão interconectados, como em essência são a mesma coisa. Hill chama essa inter-relação de tudo com tudo de inteligência infinita. No capítulo sobre fé,
ele fez a primeira menção à inteligência infinita, como a origem de palpites, intuição e flashes de inspiração. No capítulo sobre autossugestão, ele propôs que a mente subconsciente é a conexão com a inteligência infinita. Neste capítulo, Hill elabora que a imaginação criativa é o receptor pela qual os flashes de insight chegam até nós da inteligência infinita. Em algumas circunstâncias, quando sua mente está operando em ritmo acelerado, sua inteligência criativa recebe não só uma ideia, mas também um flash de intuição. Você tem um palpite ou uma premonição sobre alguma coisa ou alguém. Esse flash não pode ter vindo do consciente ou do subconsciente, porque nenhum dos dois jamais teve a informação. Como tudo, é parte de alguma outra coisa. Sua imaginação criativa, energia, extraiu o pensamento, energia, diretamente do lago comum da inteligência infinita, energia, que contém não só o seu subconsciente, energia, mas o subconsciente de todo mundo, energia. Inteligência infinita é um conceito complexo, e os leitores que se pegam questionando o processo podem ter certeza que Hill explica a teoria nos capítulos a seguir. Os editores aconselham o leitor a deixar de lado todas as questões por enquanto e a se concentrar na aplicação lógica e prática que Hill tinha em mente. Você está envolvido em tentar transformar seu desejo em sua contraparte física ou monetária. E existem leis da física e princípios de psicologia que podem ajudar. Mas antes você deve se dar a um tempo para se familiarizar com essas leis e aprender a usá-las. Pela repetição e pela descrição desses princípios, a partir de todos os ângulos concebíveis, espero revelar o segredo pela qual toda grande fortuna foi acumulada. Por mais estranho e paradoxal que possa parecer, o segredo não é um segredo. Ele faz-se óbvio na Terra, nas estrelas, no planeta, nos elementos acima e em torno de todos nós, em cada folha de grama e em cada forma de vida dentro da nossa visão. Não desanime. Se não entender ou aceitar completamente essa teoria, não espero que você aceite tudo o que há neste capítulo em sua primeira leitura. Assimile o máximo que puder agora, enquanto lê tudo pela primeira vez. Depois, quando reler e estudar o material, vai descobrir que alguma coisa aconteceu para esclarecê-lo e dar uma compreensão mais ampla do todo. Acima de tudo, não pare nem hesite no estudo desses princípios até ter o livro pelo menos 3 vezes. Depois você não vai querer parar. Como fazer o uso prático da imaginação? Ideias são o ponto de partida de todas as fortunas. Então, vamos anotar aqui. Ideias são o ponto de partida de todas as fortunas. Ou seja, para você enriquecer, você vai ter que ter ideias. Ideias são produtos da imaginação. Ideias são produtos da imaginação. Ideias são produtos da imaginação. A seguir, 2 histórias verdadeiras sobre ideias que renderam imensas fortunas. Espero que essas histórias transmitam o quanto é importante o papel que a imaginação pode ter na transformação de uma ideia em sucesso e que ilustrem o método pela qual a imaginação pode ser usada para o acúmulo de riqueza. A chaleira encantada. No fim dos anos de 1880, um velho médico rural foi até a cidade, amarrou seu cavalo, entrou discretamente em uma drogaria pela porta dos fundos e começou a regatear com o jovem atendente.
Durante mais de uma hora, atrás do balcão, o velho médico e o atendente falaram em voz baixa. Então o médico saiu, foi até a carroça e pegou uma grande e antiquada chaleira, uma grande colher de pau, para mexer o conteúdo da chaleira e as depositou no fundo da loja. O atendente inspecionou a chaleira, pôs a mão no bolso interno, pegou um rolo de notas e entregou para o médico. O rolo continha exatamente $500, todas as economias do atendente. O médico entrou e a ele um pedacinho de papel no qual estava escrito uma fórmula secreta. As palavras naquele pedacinho de papel valiam o resgate de um rei. Mas não para o médico. Aquelas palavras mágicas eram necessárias para fazer o conteúdo da chaleira começar a ferver. Mas nem o médico, nem o jovem atendente sabiam que fabulosas fortunas estavam destinadas a jorrar daquela chaleira. O velho médico ficou feliz por vender o utensílio por $500. O atendente correu um grande risco apostando as economias de sua vida inteira em um pedaço de papel e uma chaleira velha. Ele jamais sonhou que seu investimento faria uma chaleira transbordar ouro que um dia superaria o desempenho miraculoso da lâmpada de Aladim. O que o atendente realmente comprou foi uma ideia. A velha chaleira, a colher de pau e a mensagem secreta em um pedacinho de papel eram incidentais. O milagre daquela chaleira só começou a acontecer depois que o novo proprietário misturou as instruções secretas e um ingrediente sobre o qual o médico nada sabia. Veja se consegue descobrir o que aquele jovem acrescentou à mensagem secreta e fez a chaleira transbordar ouro. Aqui você tem uma história de fatos mais estranhos que ficção. Fatos que começaram na forma de uma ideia. Apenas olhe para as vastas fortunas em ouro que essa ideia produziu. Ela ainda paga imensas fortunas a homens e mulheres no mundo todo. Gente que descobriu o conteúdo da chaleira a milhões de pessoas. Gente que distribui o conteúdo da chaleira a milhões de pessoas. A velha chaleira é hoje um dos maiores consumidores de açúcar do mundo, dando emprego a milhares de homens e mulheres que cultivam cana e trabalham refinando e vendendo açúcar. A velha chaleira consome anualmente milhões de garrafas de vidro e de plásticos e latas, dando emprego a elevados números de trabalhadores. A velha chaleira dá emprego a um exército de secretários, estenógrafos, redatores e especialistas em propaganda em todo o país. Ela levou fama e fortuna a muitos artistas que criaram imagens magníficas descrevendo o produto. A velha chaleira transformou Atlanta, que era uma pequena cidade sulista, na capital de negócios do sul, onde agora beneficia direta ou indiretamente todos os negócios e praticamente todos os residentes da cidade. A influência dessa ideia agora beneficia todo o país civilizado do mundo, despejando um jorro contínuo de ouro para todos os que a tocam. O ouro da chaleira construiu e mantém uma das maiores proeminentes faculdades do Sul, onde milhares de jovens recebem o treinamento essencial para o sucesso. Se o produto daquela velha chaleira de metal pudesse falar, contaria histórias incríveis em todos os idiomas. Histórias de amor, de negócios, profissionais, de homens e mulheres diariamente estimuladas por ele. Tenho certeza pelo menos de uma história romântica, pois fiz parte dela e tudo começou não muito longe do lugar onde o atendente da drogaria comprou a velha chaleira. Foi lá que conheci minha esposa e foi ela quem me contou sobre a chaleira encantada. Era o produto daquela chaleira que bebíamos quando pedi a ela para me aceitar na alegria e na tristeza.
Seja você quem for, onde quer que more, qualquer que seja a sua ocupação, cada vez que vir as palavras Coca-Cola, lembre-se de que este vasto império de riqueza e influência cresceu a partir de uma única ideia. E essa ideia, o ingrediente misterioso que o atendente Asa Kendall misturou, a fórmula secreta foi imaginação. Pare e pense nisso por um momento. Tenha em mente que os degraus para a riqueza descrito neste livro são os mesmos princípios pelos quais a influência da Coca-Cola tem sido estendida a cada cidade, município, vilarejo e cruzamento de vias do mundo. Aqui vai o que há de mais importante para lembrar. As ideias que você cria podem ter a possibilidade de repetir o enorme sucesso dessa bebida mundial. Comentário. Harlan Sanders também tinha uma receita e uma chaleira mágica. Na verdade, sua chaleira era uma panela, mas nem sua panela, nem sua receita de 11 ervas e temperos seriam mencionadas aqui se ele não tivesse imaginação também. Harlan Sanders era proprietário e administrador de um motel e café bem-sucedido em Corbin, Kentucky. Corbin tem Kentucky. Mas, quando a nova rodovia interestadual foi construída, ela não passou pelo endereço de Sanders. Em pouco tempo, seu estabelecimento faliu, deixando-o com mais que sua receita de frango frito e um jeito de prepará-lo rapidamente em uma panela. Aos 62 anos de idade, o coronel, como as pessoas o chamavam, teve que encontrar um novo meio de vida. Foi quando o ingrediente mágico, a imaginação, entrou na receita. Ele decidiu que não venderia mais frango frito. Em vez disso, venderia seu método para prepará-lo. Ele pôs a receita e a panela no porta-malas do seu carro, pegou a estrada para mostrar seu frango frito a outros proprietários de restaurante. Nos primeiros 2 anos, conseguiu vender 5 franquias. 2 anos depois, tinha vendido 200. 4 anos depois, estava perto de ter 600 endereços, quando foi procurado por um grupo de investimentos que queria comprar sua empresa. Reconhecendo que a magia não estava só na chaleira ou na receita, os novos proprietários pediram ao coronel Sanders para permanecer como porta-voz da companhia, o que ele fez até sua morte em 1980. Hoje existem quase 12 mil endereços da KFC em mais de 80 países, com venda de quase 10 bilhões ao ano. Deb Fields era uma dona de casa de 20 anos que adorava fazer cookies. Ela não tinha educação formal, nem experiência profissional, mas tinha uma receita e uma ideia imaginativa de que as pessoas gostariam de comprar cookies frescos, quentes e macios em uma loja. Empresários e banqueiros que ela procurou disseram que ela era maluca, mas essa mulher e seu marido continuaram levando sua ideia de banco em banco, até finalmente convencerem um deles a dar a Deb Fields um empréstimo para ela abrir uma loja em Palo Alto, Califórnia. Na hora do almoço de seu primeiro dia, ela ainda não havia vendido nenhum cookie, então foi para a rua e distribuiu amostras. Foi o bastante. A loja de biscoitos decolou. Hoje as lojas Senhorita Fields estão por todo o país. A Faculdade de Administração de Harvard usa seus métodos como estudo de caso de eficiência. E Deb Fields se tornou uma autora de sucesso, oradora motivacional e personalidade da televisão. Wally Famous Amos era um agente de talentos de Los Angeles que copiou uma receita de cookie do verso de uma embalagem de gotas de chocolates da Nestlé. Fez algumas modificações para personalizar a receita e começou a distribuir sua versão de cookies caseiros
como uma espécie de cartão de visitas. Seus clientes e parceiros comerciais gostaram tanto que o Wiley finalmente decidiu se retirar do show business e abrir uma loja. E fez isso com o charme de um agente de Hollywood. Abriu a loja em Sunset Boulevard com 2.000 convidados, um tapete vermelho e celebridades. Com o mesmo charme, ele pôs sua foto na embalagem. Encheu-a de cookies e começou a vender para as lojas de departamentos exclusivos e lojas de especialidades. 10 anos depois, a Famous Amos era um negócio de 10 milhões de dólares. Ray Kroc tinha mais de 50 anos e vendia mixers para milkshake quando ouviu falar de um quiosque de hambúrguer na Califórnia, propriedade de Dick e McDonald, que estava indo muito bem. Pegou o carro e foi até San Bernardino dar uma conferida. O que viu foi um restaurante com um cardápio limitado e uma boa receita de hambúrguer, e eles serviam mais depressa que qualquer lugar que ele já tivesse visto. Pensando que, se houvesse mais lugares como aquele, ele poderia vender muito mixers de milkshake, Kroc sugeriu aos irmãos McDonald a ideia de abrir mais alguns McDonald's, e eles se interessaram, mas não sabiam com que poderiam abrir os novos restaurantes. Dessa vez havia uma receita e uma grelha mágica, mas ainda faltava o ingrediente extra: imaginação. Na hora, Ray se ofereceu para ser sócio e abrir os restaurantes ele mesmo. De acordo com as placas nos Golden Arcs, a imaginação de Ray Kroc rendeu bilhões de hambúrgueres vendidos. Em 1982, Howard Schultz foi trabalhar como diretor de marketing de uma pequena importadora atacadista de café chamada Starbucks. Só tinha uma loja no Pike Place Market em Seattle. Durante uma viagem à Itália, Schultz teve a ideia de que a cultura de cafeteria que ele viu em Milão poderia ser transpostas para o cenário do centro de Seattle. Convenceu a empresa a tentar. Sua ideia de cafeteria foi um sucesso tão grande que Schultz se empenhou e levantou o dinheiro para comprar a empresa. 5 anos depois de ter entrado para a Starbucks, ele era CEO de uma companhia com 17 lojas. 15 anos mais tarde, a cultura de cafeteria de Schultz estava em todas as esquinas dos Estados Unidos e havia mais de 7.000 Starbucks no mundo todo. Como último exemplo de imaginação, oferecemos o molho para a salada de Paul Newman. Bom, era de se esperar que não fosse necessária muita imaginação para uma grande celebridade colocar seu nome em um produto. E foi isso que Newman pensou também. Mas, quando ele e seu sócio, Rotner, levaram sua ideia de molho para a salada para as empresas especializadas em comercializar alimentos, ninguém se interessou, a menos que eles mesmos investissem cerca de $1 milhão para o primeiro ano de operações. De acordo com o livro de Newman e Rotner, Shameless Exploration, eles descobriram que quase todos os produtos de celebridades no ramo alimentício haviam sido fracassos desastrosos e agora ninguém queria saber disso. Então, nem mesmo o grande nome Paul Newman era a mágica de que eles precisavam para comercializar o molho para saladas. E, a menos que tivessem disposto a investir uma quantia ridícula, dinheiro também não era a mágica. A magia teria que estar no jeito imaginativo pelo qual convenceriam as pessoas certas a ajudá-los e na perseverança para insistir até conseguirem. E, como todo mundo que tem uma ideia, foram informados que era loucura tentar. Foram rejeitados por empresas de engarrafamento
que não aceitavam pedidos pequenos e foram rejeitados por distribuidores que não queriam se arriscar com nenhum produto de celebridade. No fim, o proprietário de um supermercado, Stu Leonard, que ajudou a encontrar os fornecedores certos. Mas nem isso teria sido suficiente se Stu Leonard não tivesse tido imaginação suficiente para ver as possibilidades e colocar Newman's Own Salad Dressing nas prateleiras de sua loja. 15 anos depois, a Newman's Own Brands era uma companhia de 100 milhões de dólares que doa todos os lucros para a caridade. O que eu faria se tivesse $1 milhão? A história a seguir comprova a verdade do velho ditado: quem quer, faz. Quem me contou foi o querido educador e clérigo Frank Gunsaulus, que começou a carreira de pregador na região dos armazéns de Chicago. Quando estava na faculdade, Gunsaulus notou muitos defeitos no nosso sistema educacional, defeitos que ele acreditava que poderia corrigir se fosse diretor de uma faculdade. Ele decidiu organizar uma nova faculdade em que pudesse pôr em prática suas ideias sem ser prejudicado pelos métodos ortodoxos de educação. Gunsaulus precisava de $1 milhão para colocar o projeto em andamento. Onde arranjaria uma quantia tão alta? Essa era a questão que o preocupava a maioria dos pensamentos do jovem e ambicioso pregador. Mas ele não conseguia fazer nenhum progresso. Todas as noites ele dormia pensando naquilo, acordava pensando naquilo, pensava naquilo em todos os lugares onde ia, pensava e pensava, até a ideia se tornar uma obsessão que o consumia. Gunsaulus era filósofo além de pregador e, como todos que alcançam sucesso na vida, reconhecia que definição de objetivo é o ponto de partida. Também reconhecia que a definição de objetivo adquire vida e força quando é respaldada por um desejo ardente de traduzir esse objetivo em seu equivalente material. Ele conhecia todas essas grandes verdades, mas não sabia onde ou como arrumar $1 milhão. O normal teria sido desistir e dizer: bom, minha ideia é boa, mas não posso fazer nada com ela porque não consigo arrumar $1 milhão. E é exatamente isso que a maioria das pessoas teria dito, mas não foi o que Gunsaulus disse. O que ele disse e o que fez é tão importante que vou deixá-lo falar por si só. Em um sábado à tarde, eu estava no meu quarto pensando em maneiras de levantar o dinheiro para realizar meus planos. Havia pensado por quase 2 anos, mas não tinha feito nada além de pensar. Tinha chegado a hora de agir. Decidi naquele momento que conseguiria $1 milhão necessário no prazo de 1 semana. Como? Eu não estava preocupado com isso. O mais importante foi a decisão de levantar o dinheiro dentro de um prazo específico. Quero dizer que no momento em que cheguei a uma decisão definitiva de conseguir o dinheiro dentro de um período determinado, surgiu um estranho sentimento de segurança que eu nunca tinha experimentado antes. Algo dentro de mim parecia dizer: por que você não tomou essa decisão há tempos? O dinheiro estava esperando por você o tempo todo. As coisas começaram a acontecer depressa. Liguei para os jornais e anunciei que na manhã seguinte faria um sermão intitulado "O que eu faria se eu tivesse $1 milhão?". Comecei a trabalhar no sermão de forma imediata, mas devo dizer que, francamente, a tarefa não foi difícil, porque eu preparava havia quase 2 anos. Terminei de escrever o sermão muito antes da meia-noite. Fui para a cama e dormi me sentindo confiante, pois já podia me ver de posse do $1 milhão. Na manhã seguinte, levantei cedo, fui ao banheiro, li o sermão, me ajoelhei e pedi que eu conseguisse pedi que
com ele eu conseguisse chamar a atenção de alguém que fornecesse o dinheiro necessário. Enquanto rezava, tive novamente a certeza de que o dinheiro estava próximo. Na minha animação, saí sem o sermão e só percebi o descuido quando já estava no púlpito, pronto para começar a pregar. Era tarde demais para ir buscar minhas anotações e que bênção foi não poder voltar. Em vez disso, meu subconsciente produziu o material de que eu precisava. Quando me levantei para começar o sermão, fechei os olhos e falei dos meus sonhos com o coração e a alma. Não só conversei com a minha congregação, como acho que também conversei com Deus. Eu disse o que eu faria com $1 milhão se esse valor fosse colocado em minhas mãos. Descrevi o plano que tinha em mente para organizar uma grande instituição educacional, onde os jovens aprenderiam a fazer práticas e ao mesmo tempo desenvolveriam o pensamento. Quando terminei e me sentei, um homem levantou-se lentamente do banco na terceira fileira do fundo e se dirigiu ao púlpito. Eu não sabia o que ele ia fazer. Ele subiu no púlpito, estendeu a mão e disse: Reverendo, gostei do seu sermão. Acredito que pode fazer tudo o que disse que faria se tivesse $1 milhão. Para provar que acredito em você e no seu sermão, se for ao meu escritório amanhã de manhã, lhe darei $1 milhão. Meu nome é Philip de Armour. O jovem Gonçalo foi ao escritório de Armour e recebeu $1 milhão. Com esse dinheiro, fundou o Instituto de Tecnologia Armour, conhecido hoje como Instituto de Tecnologia de Illinois. $1 milhão para a fundação do Instituto Armour foi resultado de uma ideia. Por trás da ideia havia o desejo que o jovem Gonçalo nutriu por quase 2 anos. Observe este fato importante. Ele conseguiu o dinheiro 36 horas depois de ter tomado a decisão de obtê-lo e traçar um plano definido para conseguir. Não havia nada de novo ou único em o jovem Gonçalo pensar vagamente em $1 milhão e ter uma leve esperança de obtê-lo. Outros tiveram pensamentos semelhantes, mas havia algo de muito único e diferente na decisão que ele tomou naquele sábado memorável. Quando colocou a imprecisão em segundo plano e disse de um jeito definido: terei esse dinheiro em 1 semana, o princípio pelo qual Gonçalo obteve seu $1 milhão ainda está vivo. Está disponível para você. Essa lei universal é tão viável hoje como era quando o jovem pregador a usou com tanto sucesso. Comentário: o Instituto de Tecnologia Armour foi inaugurado em 1893, oferecendo cursos de engenharia, química, arquitetura e biblioteconomia, e em 1940 tornou-se o Instituto de Tecnologia de Illinois, IIT, quando se juntou ao Instituto Leves, uma faculdade de Chicago fundada em 1895, que oferecia cursos de artes liberais, além de ciências e engenharia. Em 1949, o Instituto de Design, fundado em 1937, também se juntou ao IIT, seguido em 1969 pela Faculdade de Direito Chicago-Kent e pela Escola de Administração Stuart, e em 1986 pela Faculdade de Engenharia do Meio Oeste. Hoje existem vários campos no centro de Chicago e o IIT tem sido chamado de alma mater de realizações. Pessoal, eu vou ficando por aqui, fiquem todos na paz, adorei estar com vocês novamente, tá bom? Se você gostou, curte e deixa o seu like aqui agora, compartilhe com outras pessoas que estejam precisando da palavra e do ensinamento de hoje e desses conteúdos, tá bom? Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para você ser notificado de novo vídeo que a gente postar por aqui, tá bom? Fiquem todos na paz, façam um excepcional dia, uma excepcional semana e a gente se encontra na quinta-feira que vem. Fechou? Tchau, fui!